Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E hoje aqui para fazer um test drive à Tenere 700, mas esta aqui é a versão Rally. Isto é uma versão que não se vê muito, penso eu. Pá, eu acho a moto lindíssima, mesmo nesta cor. Acho a moto muito bonita. E já vem aqui com o scrap, a Krapovic de origem. Tudo aqui impecável. Pá, e conduzi só um bocadinho até aqui. Estou aqui na estrada entre os rios. E o objetivo de hoje é fazer aqui um test drive e transmitir-vos um bocado as minhas sensações a bordo desta moto. Pá, eu não tenho a certeza se os stands têm destas motas para test drive, mas neste caso tive a sorte de um amigo meu ter comprado esta moto e é daqueles amigos que, pá, vai à minha casa, vai à garagem, está lá alguém que te abre a porta, leva a moto à vontade, desde que não estragues, está tudo bem. Pá, eu aproveitei o dia 2, segunda-feira, que é feriado em Luxemburgo, não estou a trabalhar, para vir fazer o test drive a esta moto. É assim, não vou estar a falar assim muito sobre as especificações, não faltam aí vídeos no YouTube super técnicos a dizer até a diferença deste modelo para o modelo normal. O objetivo mesmo é andar na moto e transmitir um bocadinho as sensações a bordo desta máquina. Até já! Ora, vamos lá então fazer aqui o test drive a esta máquina. Olhem só o barulho do escape disto. Pá, muito bom. Pá, a moto é tão alta que eu com 1,85 m eu vejo-me quase um bocado aflito para pôr os pés no chão. Nem a Africa Twin era tão alta como esta moto. Vamos lá começar aqui o test drive. Oh malta, isto tem uma força, Jesus! Isto não pode ter a cabalagem que a Yamaha diz que tem. Pá, isto tem uma força brutal, a moto. Como é que uma 700 cm3 com esta potência, 70 cavalos ou 70 e poucos cavalos, tem muita força. Eu estou aqui a olhar para a caixa de velocidades porque sempre que eu preciso reduzir, eu tenho que levantar o pé para reduzir a mudança, não consigo reduzir se mantendo o pé no apoio, e era isso que eu estava aqui a olhar para tentar perceber se era defeito meu ou não, mas isto parece-me que a peseira está muito levantada e quando tenho que reduzir
tem que levantar o pé. Pronto, mas isso são pormenores. Opa, a moto tem uma posição de condução, pá, espetacular, por acaso. Eu pensei que ia ser uma posição agressiva, com os braços muito levantados, mas se vocês olharem para os meus braços, ó, vocês até conseguem ver que eles estão fletidos, e embora o guiador seja aqui muito assim a direito, pá, a posição é muito confortável. Nunca, pá, nem tinha assim ideia de que esta moto fosse tão confortável, tendo em conta que é uma moto com aptidões muito para off-road, pá, mas muito fixe. Espetacular a moto. A nível de conforto, o que estou aqui a sentir para já, mas é assim, também é preciso ver. Eu venho de uma Goldwing, não é? Pá, para mim a moto o banco é muito desconfortável, é muito estreito e pá, arranquei ali há 2 minutos ou 3 e já me está aqui a fazer um bocado de confusão aqui Não posso esquecer que esta moto não tem eletrónica nenhuma. Eu ali atrás, naquela curva a reduzir, senti logo o pneu de trás quase a querer derrapar um bocado, que eu vinha um bocado a acelerar e reduzi assim de repente e senti o pneu de trás aqui a dar um bocado de traseira. Tenho que ter cuidado, que eu não estou habituado a conduzir assim motas mais cruas, sem ajudas eletrónicas. Não posso esquecer disso, senão ainda vai correr mal. Olhem a moto a puxar de sexta, a 60 km por hora a puxar de sexta. Olhem para isto, olhem para isto. Pá, tem uma força a moto, sim senhor, muito fixe. A Yamaha com este motor, pá, sim senhor. Pá, eu acho que, pá, para a potência que tem, eu acho que não deve haver nada assim como isto, com esta ó. Mesmo em quinta, olhem para isto. Uma pessoa dá um cheirinho de nada, isto é um esticão ao braço, pá, que é impressionante. Espetacular. Ó, numa quarta a 40, olhem para isto. Quase que levanta a roda, ó. Ó. Muito forte, opá, sim senhor. Por acaso agora a parte do assento já me estou a sentir melhor em cima dela, muito melhor do que o que estava ali atrás. Isto deve requerer um bocado de habituação. Pá, mas a moto é muito maleável, é fixe, uma pessoa sente-se muito confiante a conduzir a moto, ela é muito levezinha, para mim é muito levezinha, não é? Deixa-me ir aqui devagar, com a roda de trás, já senti aqui 2 vezes ela a prender um bocado. E tem aqui zonas ainda molhadas com água, deixa-me ter algum cuidado porque esta moto
é uma moto para... é preciso outro kit de unhas para conduzir isto. Opa, isto dá para uma pessoa se divertir muito, sim senhor. Eu acho que se uma pessoa for ali à JN Seats, ali a Famalicão, como eu fiz com a Africa Twin, para pôr o banco mais largo e mais confortável, opa, é assim, eu noto muito vento de frente, para mim é um bocado desconfortável porque estou habituado a outra coisa. Opa, mas esta moto, com a força que ela tem e a capacidade mesmo de velocidade, opa, faz uma viagem daqui para o Algarve ou daqui para os picos da Europa na boa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Agora, é certo que esta moto, de preferência, nacionais, não é? A autoestrada não me parece ser muito assim a praia dela, até porque ali atrás, antes de eu ter parado ali, quando fiz a primeira filmagem a mostrar-vos a moto parada, tipo, eu vinha a 90 km por hora e a moto já ia às 4.000 e não sei quantas rotações, ou seja, ela faz 12.000 rotações e há um terço do máximo, mas nota-se, também tem um escape à Krapovic, eu entendo que faz um barulho, faz mais barulho do que uma Tenere normal, mas pareceu-me que já notava ali um bocadinho, ela, pronto, já notava um bocado de barulho a mais, por isso é que eu estou a dizer que se calhar a praia dela, além do off-road como é óbvio, é mais assim estradas nacionais, passeios e opa, é uma moto espetacular, sem dúvida nenhuma. Não sei o que é que se passou aqui, mas deve ser qualquer coisa. Opa, mas a moto é fixe, é muito boa de conduzir a moto, é muito fixe. Eu só não entendo é como é que o dono da moto, o proprietário desta moto, que mede 1,70 m, opa, ele faz gato sapato da moto. Ele também tem muitos anos de enduro e ele tem mais duas motas de enduro, acho que tem uma Yamaha WR ou qualquer coisa do género e uma Husqvarna 300 ou não sei o que é, e ele pega nesta moto e ele faz gato sapato disto. E o que ele me teve a dizer, pá, que ele percebe mais de motas do que eu, pá, ele diz que, na opinião dele, ele teve não sei quantos meses à espera desta moto e ele diz que para ele a Tenere, pá, é a melhor moto que há. Avaliando o preço e tudo o que a moto consegue fazer, off-road, nacionais, viagens, pá, diz que para ele é a melhor moto que há, fazendo assim uma visão geral. Ele é uma pessoa com muita experiência a nível de motas e de off-road principalmente, pá, e diz que esta moto tem uma rigidez, podes levá-la para o monte à vontade, que não tem problema nenhum, que ela aguenta muito, pá, mas estou muito surpreendido pela positiva, porque não achei que a moto fosse tão, como é que eu ia dizer, tão estável a conduzir, porque a gente tem ideia daquelas motas mais de off-road, com pneus de taco e etc, pá, que fogem muito nas curvas e que não são muito apropriadas para andar em estrada e não sei o que é, pá, mas esta moto é na boa. Eu agora estou a andar assim mais devagar, a ritmo de passeio, até para ter assim um termo de comparação, como se fosse a fazer uma viagem ao domingo para ir tomar café ali entre os rios. Opá, espetacular a moto, muito boa. Eu não sei bem quanto é que esta moto custa, não sei se são, sei lá, acho que a Tenere normal custa 10.000 ou 10.500, não sei se esta custa 12.000, mas se for mesmo 12.000 ou 12.500, opá, eu acho que a moto é muito boa, muito boa. E até a Yamaha fez aqui uma cena porreira, foi aqui este mostrador aqui à frente, nota-se que ele abana
que é exatamente para ter folga, para quando se vai fazer off-road, fazer-se às vezes uns saltos ou qualquer coisa, para isto não partir, não é? Portanto, nota-se que o mostrador aqui, que tem aqui uma folga e que abana um bocadinho, mas mesmo abanando consegue-se ler perfeitamente a velocidade a que nós vamos e etc. Pá, muito, muito fixe, sim senhor, a moto. Estou mesmo a adorar. E digo-vos uma coisa, na altura que eu tinha a Africa Twin, porque eu agora tenho outro estilo de moto, se eu na altura tivesse experimentado uma moto destas, pá, para mim servia perfeitamente. É lógico que não serve para as viagens que eu faço grandes, mas para viagens por dia, 500, 600 km, com paragens normais, para tomar café e meter combustível, faz-se na boa, faz-se na boa. A cena mais fixe da moto que eu estou a curtir mais até é... falta-me dizer aqui uma coisa. Os travões, tanto da frente como de trás, não sei se o dono da moto ajustou alguma coisa ao gosto dele, por estar habituado a outra coisa. Para mim são muito esponjosos. Para mim são muito esponjosos, tanto da frente como de trás. São travões muito... são muito esponjosos. Eu acho que se devia carregar e deviam ser mais... devia travar mais rápido, com mais... Vou só aproveitar aqui para dar a volta. Até pode ser aqui. Olha, deixa-me só puxar aqui um bocadinho por ela de segunda, mas que não faça cavalo, senão eu atrapalho-me. Sim, sim, já ouve-se aqui o escape a cantar, espetáculo. Foi ali às 9000 rotações, mais ou menos. Opá, espetacular mesmo. Ela foi aos 140 com uma velocidade, pá, a moto, sim senhor, para 700 cm3. É assim, eu não faço ideia porque assim, imaginem, a NC, que até é mais virada para a estrada, nem é para off-road. Opá, eu não sei se ela puxa como isto, assim até aos 140 como eu puxei aquele naquela reta. Não sei, mas tenho sérias dúvidas. Só dar aqui a volta. Deixa-me com cuidado que a moto é muito alta, meu. Não sei, ele mede 1,70 m e anda com isto. Não sei como é que ele consegue. A moto é muito alta. E mete assim um bocado de impressão porque tem que ter. Eu sou alto, eu meço 1,85 m. E estou aqui um bocado a contar os centímetros até ao chão, portanto já fazem ideia como é que isto é. Como é que isto é? É para o que é para o off-road, tem que ser alta, não é? Senão batia, estava sempre a levar cacetadas em baixo, não é? Penso eu. Ei, opá, mas olha, digo-vos uma coisa. Pode parecer estúpido o que eu vou dizer e eu não tenho preferência, opá, eu tenho tido ondas, mas eu não tem nada a ver uma coisa. Eu estou a gostar mais de conduzir esta moto do que a BMW, a K1600 conduzir, muito honestamente. E não tem nada a ver com as velocidades ou com as potências, é a sensação que dá quando uma pessoa está a conduzir a moto. Opá, a moto é estreitinha, é muito estreitinha aqui, opá, é muito fixe. Eu lembro que a Africa Twin tinha aqui o depósito de 25 litros, que era a Adventure Sports. Opa, era mais matrona, maior, mais larga. Opa, mas admito que esta moto é muito boa, sim senhor. Sim senhor. E o motor da moto também, não sei se isto é o CP2 ou CP3 ou CP4 ou qualquer coisa da Yamaha, que ela tem esses CPs, não é? O motor é uma delícia de conduzir. E a caixa de velocidades, eu até acho a caixa de velocidades, para ser a moto com aptidões off-road que tem, até acho que que tem a caixa de velocidades muito macinha. Isto entra aqui que é uma maravilha, as velocidades.
Opa, pessoal, não sei se me volta a falar de alguma coisa ou não. Opa, foi o que eu senti aqui a andar nesta moto. O único alerta que eu faço a esta moto é, opa, tem que se pôr em cima dela para ver se chegam com os pés ao chão, porque é a mesma altura. Não sei se isto está para pôr o banco mais baixo ou não, como dá na outra, que há motovloggers que têm a Tenere 700 normal e mandaram rebaixar o banco para poderem ter mais, para poderem sentir mais confiantes a conduzir a moto. Eu esta não sei se dá ou não. Pá, mas é uma coisa que tem que se... É a única coisa que eu vos digo que só não é adequado a quem não chegar com os pés ao chão, porque de resto, mesmo quem esteja a iniciar a condução de uma moto, opá, eu acho que é uma moto até adequada para principiantes, porque é uma moto, é uma 700, não é uma 1000 e não sei quantos. Tem 70 e poucos cavalos, embora cavalos bravos, tem cavalos bravos, sem dúvida nenhuma, e a moto tem muita força, mas só tem força se vocês rodarem punho, e portanto, opa, para passeios de fim de semana, ir entre os rios, ir a caminha, ir a Lisboa, ir ao Algarve, em Portugal, esta moto vai a qualquer lado, à Serra da Estrela, etc, pá, espetacular a moto. E mesmo a nível do banco, pá, já me sinto-me completamente confortável em cima dela neste momento. Já venho encaixado, cheguei-me ligeiramente para trás, e mesmo agora a reduzir as mudanças, com o ter-me puxado um bocadinho para trás, que eu tenho os braços mais compridos, ó, até já nem estou a levantar o pé do pousapés para reduzir as mudanças. Já consigo reduzir as mudanças com o pé sempre apoiado. Lá está, é uma questão de habituação. Estou a pegar agora na moto pela primeira vez, logicamente que não acerto logo à primeira, mas olhem, digo-vos uma coisa, a moto é muito boa. Fiquei muito agradado com esta moto, sim senhor. Ó pessoal, só uma última coisa, esqueci-me de falar aqui de uma coisa muito importante, agora que estou aqui a passar neste piso mais degradado. Opa, as suspensões desta moto, esqueçam. Desculpem. Eu tinha a Africa Twin, que considerava que era uma moto com umas suspensões muito boas, a andar em paralelo, que filtravam muito bem o paralelo. Pá, eu entretanto desliguei a câmara e voltei agora a ligar aqui. Passei ali atrás por uma rua bastante acidentada e opá, estas suspensões são espetaculares mesmo, espetaculares, sem dúvida nenhuma, não sente nada. Uma pessoa passa, isto filtra tudo completamente, são muito boas. Era só esta nota final que eu me tinha esquecido e que é algo que é muito importante de referir também numa moto. Pronto, mais uma vez, ficam por aqui, um grande abraço e até ao próximo vídeo.